Salve galera, tudo bom? Pessoal, vamos para mais uma aulinha aí sobre Sócrates, certo? Dessa vez falando um pouquinho das ideias dele e de princípios, né, que guiavam um pouco a conduta dele enquanto filósofo, tá? Sócrates que foi um filósofo muito importante, né? Ele está aí no nosso imaginário e o interessante é que talvez o Sócrates esteja mais presente no nosso imaginário, ele seja mais lembrado pela gente do que até o Platão e o Aristóteles, né, que foram também filósofos muito, muito importantes naquela época, né, na época em que o Sócrates viveu, e que deixaram uma obra riquíssima aí pra gente, né, tanto Platão quanto Aristóteles. E certamente vocês vão encontrar livros aí, né? Se vocês forem numa livraria, numa biblioteca, do Sócrates, vocês não vão encontrar nada. Vocês vão encontrar livros que falam sobre ele, mas não livros, né, de autoria dele, né? E assim, é, tamanho é a presença do Sócrates no nosso imaginário. E assim, esse ponto é bacana porque a gente também pode tirar daí um dos princípios do Sócrates, né? Que o Sócrates acreditava que filosofia se faz no tete a tete, né? Então ele achava que a reflexão filosófica ela tinha que ser feita ao vivo, pessoalmente, né? Ao vivo e a cores aí, é, conversando com as pessoas, né? Então, para ele, filosofia, a filosofia se dava dessa forma, né? Então, ele não tinha muito essa pretensão de deixar as reflexões deles registradas e tal, né? Então, para ele, filosofia se fazia debatendo ao vivo, né? Então, era uma investigação que se fazia ali na hora, naquele momento, né? E a prática filosófica para ele se dava dessa forma. Talvez seja por isso que a gente não tem nenhum texto, né? Ninguém tenha registrado nada que o Sócrates tenha feito, falado, né? Ele não tinha essa pretensão de deixar nada escrito, né? Para a posteridade, correto? E assim, o Sócrates ele tem uma frase que é atribuída a ele que é a vida não investigada não merece ser vivida, né? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, né? E eu acho essa frase muito interessante porque eu não sei se vocês têm essa sensação, né, de que tem muita gente que vive, né, de acordo com forças externas, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso, né? Que a pessoa faz o que ela acha legal porque isso vai bombar nas redes sociais. Ela faz o que o patrão manda. Ela faz o que o líder religioso dela manda e ela acredita em tudo que ela vê na televisão, né? Parece que a pessoa não reflete, né? Ela só reproduz forças que externas que chegam a ela. Ela não reflete, ela não pensa sobre essas coisas, ela só reproduz, né? E ela vai tentando se enquadrar, né, em tudo em qualquer demanda social que chega até ela, né? Não sei se tem pessoas assim, né? Eu tento acreditar que sim. Se não existe pessoas que vivem dessa forma, pelo menos eu acho que dá pra gente estabelecer uns níveis assim. Tem gente que é muito assim, mas tem gente que tu vê que a pessoa pensa sobre o que ela está fazendo, que a pessoa tem uma certa autonomia de pensamento, né? E talvez seja isso que o Sócrates está querendo apontar, tá? E e até mesmo, galera, o Sócrates via isso como um dever, né? É quase que um dever de cidadania mesmo, né? Você ter autonomia de pensamento, você refletir, você debater, você pensar sobre essas coisas. É, então, assim, como é que se dava o trabalho
do Sócrates, né? Você tinha questões sobre, sei lá, o que é beleza, o que é amor, o que é justiça, né? E ele achava que a gente tinha que refletir sobre isso, né? Que uma vida em que as pessoas não refletem sobre isso não vale a pena, né? E se a gente for pensar na função da filosofia, né? A reflexão filosófica é pensar sobre o que é justiça, pensar sobre o que é o amor, pensar sobre o que é felicidade, ter um olhar crítico para tudo isso, me parece, pelo menos a mim, né, que é uma parada fundamental, né? Então, por exemplo, refletindo sobre o que é o amor, eu posso, de repente, perceber que um sentimento que uma pessoa tem por mim não seja amor, né? Depois de uma reflexão crítica que eu tenho a respeito disso, eu posso, de repente, me livrar de um relacionamento, de um vínculo com alguém que eu acho que aquilo que ela disse amor não é bem aquilo. Refletindo sobre o amor, eu posso mudar minha conduta, meu comportamento em relação às pessoas que eu julgo que eu amo, né? É, essa reflexão crítica muda muita coisa. Pensar a respeito do que é justiça pode me fazer perceber que eu sofro um monte de injustiça, né? É, coisa que se eu não fizesse essa reflexão eu não perceberia. Estaria achando que estava tudo certo, estava tudo ótimo. Inclusive, refletir sobre justiça pode mudar minhas condutas, pode fazer com que eu é, é, trabalhe para que a minha ação perante as pessoas seja uma ação um pouco mais justa. De repente eu perceba que na minha conduta, eu possa estar sendo injusto com alguém. Então, coisa que se eu não refletisse sobre o que é justiça, eu não faria. Pensar sobre o que é felicidade pode fazer com que eu tenha um critério melhor a respeito do que seja felicidade e, consequentemente, eu consiga buscar, né, uma vida mais feliz tanto para mim quanto para as pessoas que estão me cercando, né? Então, nesse sentido, viver, refletir sobre o que a gente pensa, refletir sobre o que a gente acredita, refletir sobre as nossas condutas, meio que muda um pouco, né? A nossa trajetória faz com que a gente amadureça. Não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas tem algumas pessoas que tu conhece a pessoa ali no início da vida adulta e a pessoa parece que não evolui. Tu percebe que a pessoa com 40 anos tem o mesmo comportamento ali de quando ela era adolescente, né? Uma certa imaturidade. Então eu acho que a reflexão ela cumpre um pouco esse papel de fazer com que a gente mude nossos pensamentos, fazer com que a gente tenha uma compreensão melhor das coisas, faz com que a gente saiba lidar melhor com as coisas, né? E saiba com que a gente faça com que a gente perceba melhor os problemas que estão à nossa volta, né? As coisas de errado que estão acontecendo, as injustiças, né? É, é, e faz com que a gente saia um pouco do senso comum, tá bom? Então, o Sócrates ele levava essa coisa, né? Da, de que a vida não examinada não merece ser vivida, né? E, e para o Sócrates, isso era uma conduta cidadã, né? Para ele, isso era fundamental para o cidadão, né? Para a vida em sociedade, né? Para a vida da pessoa, né? Para que a pessoa consiga se relacionar melhor, para que a pessoa cumpra melhor o seu papel enquanto cidadão, né? Então, tudo isso tá presente ali na, no pensamento do Sócrates, tá? Outra coisa que é atribuída, né, à filosofia do Sócrates é a questão de que uma vida feliz só é uma vida justa, né? Isso a gente poderia questionar, mas tem gente que é injusta e é feliz, né? Mas aí volto naquele ponto, né? Se a gente
refletir sobre o que é felicidade, se a gente tiver um olhar mais crítico a respeito do que é de fato ser feliz, talvez isso possa a gente levar a gente a concordar um pouco com o que o Sócrates está dizendo, né? É uma terceira frase, né? Um terceiro pensamento que é muito atribuído a Sócrates, né? Que eu acho muito interessante, que eu de certa forma concordo um pouco, é que o Sócrates ele pensava que a tirania tem a ver com medo, né? O autoritarismo tem a ver com medo. Então ele pensa que o homem tirânico, né? Ele é movido pelo medo, né? Então é atribuído esse pensamento a Sócrates também e eu acho ele muito interessante, né? E não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Mas talvez, né? E eu acredito nisso, eu tô falando talvez, mas acreditando um pouco nessa questão, é, a pessoa que é tirânica, aquela pessoa controladora, ela faz isso porque ela tem medo de que as coisas saiam do controle dela, né? Então, no fim das contas, o cara que é tirânico, que é autoritário, que quer o tempo todo demonstrar força, ele faz isso por conta de insegurança, né? Ele tem medo de se expor, ele tem medo de que as pessoas acham que ele tem pontos fracos. Ele quer controlar tudo o tempo todo, porque ele tem medo que as coisas saiam do controle dele, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar num marido ciumento, né, que não deixa a mulher fazer nada, ele quer controlar tudo o tempo todo. No fundo, essa pessoa certamente ele está ali sendo movido por vários medos. Medo de se expor, medo que as pessoas pensem a respeito dele, medo da mulher trair ele, né? Então, o cara não confia no próprio taco, então ele quer controlar a mulher dele o tempo todo. A mesma coisa, sei lá, homofobia, né? Por que certas pessoas têm tanto, se incomodam tanto com a homossexualidade, né? A gente poderia tirar essa conclusão também, né? De que o cara é homofóbico, né? Tem essa reação violenta aos homossexuais porque ele tem medo da presença dos homossexuais, das pessoas se assumindo homossexuais, que isso de alguma forma abale, né, a imagem, né, de virilidade, de masculinidade dele. Talvez medo de se sentir atraído por pessoas homossexuais, né? Então a gente poderia tirar uma série de conclusões a respeito dessa frase aí do Sócrates, né? A gente poderia debater isso. E é uma frase que eu acho muito interessante, tá? E para fechar esse vídeo, galera, ele já está um pouquinho longo, eu queria falar um pouco daquela frase do Sócrates, né? Do só sei que nada sei, tá bom? Que é uma frase bem conhecida. De repente, até quem não conhece Sócrates já usou essa frase como uma frase de efeito, né? E é, uma coisa que eu acho problemática é que muita gente usa essa frase meio que tipo pra eu não sei de nada, então dane-se, né? Eu não, não sei e também não quero saber, sabe? Né? Muitos alunos, quando a gente pergunta alguma coisa, o aluno vai lá e fala, só sei que nada sei, né? Mas assim, se Sócrates disse essa frase realmente, ela certamente estaria querendo apontar para duas coisas, né? A gente poderia fazer duas interpretações dessa frase. Uma é a interpretação de consciência da própria ignorância e outra é uma interpretação cética, tá? Cética no sentido de não acreditar que o conhecimento seja possível, né? Ou de que o conhecimento é uma busca sem fim, né? Uma busca que vale a caminhada, que vale o processo, mas que ela não vai te levar para uma verdade absoluta, tá bom? Mas eu vou explicar primeiro a questão da consciência da própria ignorância,
né? Quando Sócrates diz, né, se ele de fato disse essa frase, só sei que nada sei, ele muito provavelmente estava dizendo que sou consciente da minha própria ignorância, né? E por isso eu busco conhecimento, né? Então, a consciência da própria ignorância, saber que não sabe, ter consciência da própria ignorância, não é motivo para a gente soltar essa frasinha de efeito para a gente não se comprometer com nada. É justamente uma frase que mostra que a gente tem que ter um compromisso de busca pelo conhecimento, já que a gente tem consciência da nossa própria ignorância. Se a gente sabe que não sabe, a gente tem que buscar conhecer, né? Então, o Sócrates ele tinha uma atitude muito nesse sentido, tá? Por outro lado, se essa frase foi interpretada pelo ponto de vista cético, ela pode também estar querendo representar que o Sócrates acreditava que o conhecimento ele se dá numa dinâmica de busca constante, que a gente nunca vai chegar numa verdade absoluta de nada, mas essa trajetória, esse caminho é valioso, tá bom? Então, essa interpretação pode ser feita também, porque o Sócrates ele vivia numa busca constante, ele estava sempre debatendo as mesmas questões, ele não se dava por satisfeito, ele nunca achava que debateu o suficiente, por exemplo, a respeito do que é justiça. Ele nunca se dava por satisfeito é, em debater o que é felicidade, ele nunca se dava por satisfeito em debater o que é o amor, o que é a beleza. Ele estava sempre achando que era importante a gente discutir sobre isso e para ele a gente sempre poderia encontrar algo a mais, né? Encontrar uma resposta a mais a respeito dessas perguntas. É por isso que a gente poderia interpretar também que você não vai chegar numa resposta definitiva, mas é valioso você sempre estar refletindo e debatendo sobre essas questões. Tranquilo, galera? Esse vídeo ficou grandão, mas espero que deu para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho sobre essas ideias aqui. Valeu, gente. Abração.